Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Minuto de Reflexão. Hoje é dia 8 de maio de 2020 e vamos ter mais um bate-papo aqui. Pessoal, várias oportunidades a gente já viu Jesus falando que haverá falsos profetas e que a gente deve tomar cuidado. Então, para que a gente saiba e tomar cuidado desses falsos cristos e falsos profetas, a gente precisa saber o que é um falso profeta e o que é um profeta verdadeiro. Porque do mesmo jeito que tem falsos profetas, também tem os verdadeiros. Então, vamos lá. Pessoal, os falsos profetas, eles são aqueles que pregam a discórdia. Os falsos profetas pregam a desunião, pregam as separações, mas não de forma explícita, tudo de forma muito subjetiva, de forma suave, em que a gente não percebe que eles estão pregando essa separação. O falso profeta, ele não consegue, ele dá mais importância para as coisas de César, o que é de César, do que as coisas de Deus. Quando ele fala, quando a gente percebe, é que ele dá mais relevância para as coisas da matéria, que é as coisas de César, é o dinheiro, as coisas materiais, do que as coisas de Deus. Não estou dizendo que as coisas materiais não têm a sua relevância, a sua importância. Nós somos pessoas materiais, a gente precisa das coisas materiais para sobreviver, mas elas não devem sobrepor as coisas de Deus. Então, o falso profeta, ele fala e prega muito mais a importância das coisas de Deus, das coisas do dinheiro, da matéria, do que das coisas de Deus. Os falsos profetas, eles ficam criando partidos, opiniões partidárias para que haja a discórdia. O falso profeta, ele separa, ele desagrega o homem da mulher. Não que eu acredito que a mulher tenha que ter, é diferente, mas eu acho um absurdo criar leis específicas para a mulher. Ela é um filho de Deus, o homem é um filho de Deus, precisa criar leis iguais, porque somos todos iguais. O falso profeta cria uma discórdia entre heterossexuais e homossexuais. Uma discórdia entre pobres e ricos, faz com que haja divisão, faz com que muitas pessoas creiam que existe uma outra espécie branca e uma outra espécie negra. Não há, são somente raças diferentes, mas todos irmãos, todos filhos de um mesmo pai. E aí ele vai criando de forma que foca para que nós temos que olhar para as minorias. Não. Nós temos que olhar para todos, principalmente para aqueles que são necessitados. A gente deve auxiliá-los, sim, mas não deve ter leis diferentes de um para outro. A lei deve ser igual para todos. Os falsos profetas, eles falam aquilo que nós queremos ouvir, não o que nós precisamos ouvir. E aí a gente precisa confrontar como que a gente vai colocar no crivo da razão aquilo que está certo e que está errado, através do Evangelho. A gente precisa confrontar aquilo que o Evangelho ensina verdadeiramente com a nossa razão. Por isso que eu falo muito aqui, façam o Evangelho no lar, estudem o Evangelho, é o primeiro passo. Depois de estudar, a gente tem que começar a praticar e aí continuar estudando e ir praticando. Mas para que a gente consiga colocar no crivo da razão aquilo que estão ensinando para nós. Tem a ver com o Evangelho? Aí a gente vai usando essa razão. Muitas vezes, gente, é conveniente a gente aceitar os ensinamentos desses falsos profetas. Por quê? Eles ficam batendo, isso está enraizado milenarmente na nossa sociedade. Algumas coisas estão lá enraizadas de tal forma que a gente acha que é normal. E é preciso quebrar alguns paradigmas. Coisas que está escrito lá no Evangelho, mas nós praticamos milenarmente. Então, é preciso a gente ver quem são esses verdadeiros profetas. E agora eu vou fazer um convite para reflexão. Quem são esses verdadeiros profetas? Gente, são pessoas simples, são pessoas que
que agem de forma, a mão esquerda não deve saber o que faz a direita, então eles agem discretamente. Eles não entram em debates, em conflitos, por isso que eles não têm muito ibope. É simples a gente ver essas pessoas, é só ver os frutos que elas produzem. Árvores boas não podem produzir frutos ruins, somente frutos bons. Eles trabalham sem remuneração, eles não querem dinheiro para nada, eles querem simplesmente praticar o bem pelo prazer e pela alegria de ver o outro feliz. Eles conseguem fazer do nada tudo. Olha só como é forte essa frase. Os verdadeiros profetas conseguem fazer do nada tudo. E só pensam na felicidade e no bem-estar das pessoas mais necessitadas. Pessoal, exemplos nós temos diversos. Contemporâneos no nosso dia a dia, na sua cidade. No seu bairro, você vai conseguir achar pessoas que são verdadeiramente profetas, mas que têm grande repercussão mundial. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, que construiu uma obra de assistência maravilhosa lá na Bahia, Divaldo Pereira Franco, que também tem a Mansão do Caminho, um lugar maravilhoso que acolhe milhares de crianças, Mahatma Gandhi, que conseguiu separar a Índia da Inglaterra sem levantar uma espada. São pessoas com posturas de humildade, pessoas incríveis que nós devemos olhar os seus exemplos e segui-los em todos os quesitos. Então procure na sua cidade, procure no seu bairro, porque tem sim no seu bairro pessoas que são profetas e que estão ali trabalhando de forma discreta e serena em prol do outro. Tá joia? É essa reflexão que eu queria dar para vocês hoje. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.